Bem-vindos ao webinar da Servo sobre suspensão de prazos de caducidade e de prescrição e a sua aplicação no direito societário. Este tema será apresentado numa breve introdução por mim, em que farei uma explicação da razão de ser do mesmo. Seguidamente será apresentado pelo Pedro Alvim, que é associado do Núcleo de Direito Societário, depois pela Teresa Mira de Oliveira, que é também associada do Núcleo Societário, e as conclusões serão feitas pela minha colega Sofia Carreiro, sócia co-coordenadora comigo também de Direito Societário. Esta apresentação e este tema teve a ajuda e a colaboração do Dr. Jaime Reis, que é advogado estagiário na Servo, no Núcleo de Direito Societário. Começando então por uma introdução ao tema e passando, portanto, ao primeiro slide do nosso tema. Tudo tem que ver, como ultimamente estes webinars têm tido, com a Lei 1A 2020-19 de março, que foi alterada pela Lei número 4A 2026 de abril, que veio aprovar medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. O nosso tema delimita-se no âmbito do artigo 7º desta Lei número 1A 2020, cujos números 3 e 4, que são aqueles que nos interessam, não foram objeto de alteração pela Lei número 4A 2020. Estes dois números, o número 3 do artigo 7º, diz que a situação excepcional constitui causa de suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos. E o número 4 vem esclarecer ou completar, dizendo que o disposto neste número prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam prazos máximos imperativos de caducidade, de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação excepcional, que ainda não sabemos exatamente quando é que termina. Ora, o artigo 7º, que tem como epígrafe prazos e diligências, poder-nos-ia levar, e a própria redação deste número 3, a saber, efetivamente, se o que o legislador pretendeu abranger foi apenas prazos de prescrição e caducidade para o exercício judicial de direitos sociais, ou relacionados com situações substantivas previstas no Código das Sociedades Comerciais, ou se também abrange situações de prescrição e caducidade de exercício extrajudicial de direitos ou de situações conexas. Por exemplo, o prazo estabelecido no artigo 230, número 4 do Código das Sociedades Comerciais, no que diz respeito ao consentimento para a transmissão de cotas, é um prazo de caducidade, porque significa que, se a sociedade não se pronunciar no prazo de 60 dias após o pedido de consentimento, a cessão de cotas, que depende do consentimento da sociedade, torna-se eficaz. Isto é um exemplo de um prazo de exercício extrajudicial que poderíamos considerar que também estaria sujeito à suspensão daquele artigo 7º, número 3. No entanto, o nosso entendimento não é assim, embora a expressão prevista naquele artigo 7º, número 13, e eu pedia se calhar para voltar atrás, para ver o slide anterior, para ver onde está essa expressão, uma vez que se diz relativa a todos os tipos de processos e procedimentos, a expressão procedimentos poderia levar-nos a concluir que estariam em causa procedimentos extrajudiciais, como por exemplo o procedimento necessário para obter o consentimento da sociedade para a ação de cotas, que foi o exemplo que eu dei. Podemos passar novamente para o slide seguinte. E, portanto, esta dúvida é uma dúvida legítima. No entanto, nós achamos, e pelo menos este é o nosso entendimento, de que a expressão procedimentos que vem prevista naquele artigo 7º, número 3, abrange procedimentos que podem ser de natureza administrativa ou até procedimentos cautelares e não
procedimentos, digamos assim, extrajudiciais. Portanto, estaremos a falar de processos judiciais apenas, ou de atos processuais apenas. Isto porque, desde logo, se fosse abrangido por aquela expressão qualquer procedimento, então tínhamos também que as próprias Assembleias Gerais estariam suspensas quanto à sua realização, o que não acontece, uma vez que elas podem realizar-se por meios telemáticos. Isso já poderiam, nos termos do artigo 377, número 6, a linha B, do Código das Sociedades Comerciais, que é aplicável às sociedades anónimas, mas por via do artigo 248, número 1, também se aplica às sociedades por cotas, e por via do 410, número 8, para reuniões do Conselho de Administração. Portanto, é pacífico que pode haver Assembleias Gerais realizadas por meios telemáticos, desde que os estatutos não prevejam o contrário. O artigo 18 do Decreto-Lei número 10A, 2020, 13 de março, relativamente às Assembleias Gerais, apenas veio estabelecer que elas podem ser realizadas quanto àquelas que o devam ser por imposição legal ou estatutária até 30 de junho de 2020, e, portanto, alarga um prazo apenas, e, portanto, por estas razões, entendemos que a expressão processos, suspensão de processos ou procedimentos se aplica apenas àqueles prazos de exercício judicial, Posto isto, entendemos que fazia sentido explorar ou debater alguns temas que no âmbito do Código das Sociedades Comerciais prevêem determinados prazos de caducidade, a maioria deles, de exercício de direitos sociais por via judicial. Temas esses que nós selecionámos por considerarmos sermos aqueles que poderiam ser mais relevantes e que serão tratados seguidamente na exposição. E por isso passava a palavra ao Dr. Pedro Alvim, ao meu colega Pedro Alvim, que vai começar por abordar os primeiros temas que nos interessam em sede de suspensão de prazos de prescrição ou caducidade de direitos sociais, do exercício de direitos sociais por via judicial. Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou abordar 3 exemplos ou 3 casos, mas não tivemos uma preocupação de exaustividade, são 3 exemplos que consideramos relevantes de atos societários que são afetados por estas medidas de suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição da Lei 1A 2020. Estes 3 casos, nos 2 primeiros, vamos ver que essa afetação é indireta, já vou explicar porquê, e no 3º caso não, é diretamente. Os 3 casos, como podem ver no slide, são a redução do capital, e aqui também não são todos os casos de redução do capital social, mas apenas alguns, já vou dizer quais. A seguir vou falar de fusão e decisão de sociedades, também aqui em conjunto, porque o problema põe-se em relação a ambos os atos. E depois, finalmente, o problema da proibição de concorrência, ou melhor, da violação da proibição de concorrência e da maneira como os meios de reação da sociedade são afetados por estas medidas de suspensão dos prazos de prescrição e caducidade. Começava então pelo primeiro caso, pela redução do capital, para distinguir ou para focar-me apenas nos casos de redução do capital que são aqui relevantes. E distingo as situações relevantes com base no critério de se a redução é real ou nominal, que se costuma usar na doutrina. Com a redução real, o que se quer dizer é que é uma redução do capital da qual resulta uma libertação de meios patrimoniais, designadamente, por exemplo, a distribuição de bens aos sócios. Portanto, é sobre estes casos de redução do capital que as medidas de suspensão dos prazos de caducidade e prescrição vão ter um impacto, e não nos casos de redução nominal,
do capital, em que não existe essa libertação de meios patrimoniais, se trata apenas de uma operação com alcance contabilístico. Eu passava, talvez, ao próximo slide. O modo como a redução do capital real é afetado pela medida de suspensão tem a ver com o funcionamento do mecanismo de proteção dos credores que a lei prevê nestes casos de redução real. Como podem ver neste artigo 96 do Código, o mecanismo é o seguinte, é conferir aos credores um direito de se oporem à realização da distribuição ou requererem judicialmente ao Tribunal, melhor dizendo, que o Tribunal limite ou proíba essa distribuição de bens aos sócios. Existe aqui um prazo do mês, que é o prazo que começa a correr desde o registro da redução do capital, que está suspenso. Portanto, é aqui que as medidas de suspensão têm impacto. Significa que os credores que pretendem fazer este requerimento beneficiam do prazo de suspensão. Ora, isto vai afetar, nos termos do número 3, a possibilidade de a sociedade efetuar a distribuição, porque antes de decorrer este prazo de 30 dias, a sociedade não pode fazer a distribuição. E este é um efeito indireto, porque é através deste mecanismo que a suspensão tem num ato societário. Este é um impacto jurídico que eu referi, mas pode pensar-se, ou noutra perspectiva, qual será o impacto que isto tem, isto é, o impacto, por exemplo, económico, que existe se uma sociedade não pode distribuir bens aos seus sócios. E, portanto, este é um outro tipo de questões. Por outro lado, recentemente, o legislador veio conferir natureza urgente a certos tipos de registro, nomeadamente registros de redução do capital, mas como se vê nestes casos de redução com a finalidade de distribuir bens, o facto do registro ser ou não urgente não apresenta vantagens, porque enquanto não decorrer o prazo de um mês que eu referi, a sociedade não pode fazer as distribuições. Portanto, este é o primeiro caso. Passava agora ao caso da fusão. E aqui vou só fazer uma nota rápida para dizer que não vou distinguir as modalidades de fusão por incorporação ou por constituição de uma nova sociedade, porque o problema se aplica a ambas as modalidades. Portanto, vou falar só de fusão, no sentido amplo. E decisão também, porque o Código das Sociedades faz uma remissão para o regime da decisão para o regime da fusão e por essa razão, o problema que se coloca nas fusões coloca-se também nas decisões. E por isso vou falar indiscriminadamente de fusões e decisões. Os slides apresentam, no fundo, os momentos ou as fases do processo de fusão. A nós interessa-nos, em particular, o registro do projeto, identificado no número 3, e o registro da fusão, que é aqui que vai incidir a medida de suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade. E é para esse que importa, é para esses momentos que importa chamar a atenção. Se calhar passava ao slide seguinte, e referindo também que, à semelhança do caso da distribuição de bens aos sócios, no caso anterior da redução, estava em causa um mecanismo de proteção dos credores. E é o que se verifica também aqui, é que pelo funcionamento do mecanismo de proteção dos credores que este ato societário, neste caso agora a fusão, é afetada pela suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade.
uma vez que a lei confere aos credores um direito de se oporem à fusão, um prazo de 1 mês após o registro do projeto de fusão. Por isso é que é relevante, como há bocado disse, ter em conta o registro do projeto de fusão, porque a partir daí começa a correr um prazo de 1 mês para que os credores se oponham a essa fusão, como refere o artigo, com fundamento no prejuízo que dela derive para a satisfação dos seus créditos. O prazo estar suspenso não significa que o credor não possa já fazer essa oposição. O que significa é que pode beneficiar da suspensão. Ora, se o prazo de oposição está suspenso, estamos neste artigo 101A do Código das Sociedades, significa que o registro da fusão não se pode efetuar, como se indica aqui no artigo 111 do Código das Sociedades, uma vez que o registro só se pode fazer depois de decorrido o prazo de 1 mês da oposição judicial. E, portanto, significa que até esse prazo terminar, o registro não se pode efetuar. Ora, como o registro, neste caso, tem efeito constitutivo, o que significa que a fusão não produz efeitos até que seja registada. E a conclusão é esta. A suspensão dos prazos de prescrição e caducidade estabelecidos na Lei 1A/2020 tem um efeito indireto de paralisar as fusões. E esta foi a conclusão que entendemos relevante chamar a atenção. Passava agora para este slide, no fundo é o resumo do que eu acabei de dizer. Portanto, não há registro sem ter decorrido o prazo de oposição e, portanto, a fusão não tem efeitos se não tiver registro. Passava agora para o terceiro e último caso. Este é diferente dos outros, porque nos outros dois estava em causa um meio de proteção dos credores. Aqui não é isso que acontece. Simplesmente é um exemplo, como podíamos dar outros, de direitos da sociedade, neste caso, direitos que a sociedade tem para reagir contra gerentes ou administradores que violaram a obrigação de não concorrência, violaram essa proibição, e a sociedade tem o direito de livrar a sua destituição com justa causa e de propor uma ação de indemnização. Ora, são estes direitos que aqui previstos no artigo 254, número 6, aliás, número 5, aplicam-se às sociedades por cotas e anónimas por comissão, do 398. Para o exercício destes direitos, a lei estabelece um prazo de prescrição, neste caso, de 90 dias a partir do conhecimento de todos os sócios da atividade concorrente, e, em qualquer caso, o prazo de 5 anos, que, no fundo, é o prazo geral de prescrição previsto no Código das Sociedades. Ora, estes dois prazos encontram-se suspensos e quanto a este problema, a intenção era só exemplificar um caso. Podíamos ter dado outros de situações em que a sociedade não pode, ou melhor, pode beneficiar desta suspensão e, no fundo, é o que está em causa. E termina assim a exposição destes 3 exemplos, são simples, e passo a palavra à minha colega Teresa Mira, que nos vai falar de outros casos de atos societários afetados pelas medidas de suspensão e de suspensão dos prazos de prescrição e caducidade. Obrigada, Pedro. Antes de mais, boa tarde a todos. Conforme o Pedro dizia, eu vou então continuar na sequência daquilo que já foi referido a analisar alguns prazos de prescrição e de caducidade de atos de exercício judicial,
os quais, enfim, na sua maioria, em virtude do regime de suspensão que já foi explicado, também se encontram suspensos. Começando então pelo prazo para a propositura de inquérito judicial em que se decida sobre a reforma das contas. Quando os sócios em Assembleia Geral Anual ou de aprovação de contas deliberem que o órgão de administração faça novas contas ou reforme as contas apresentadas, pode o órgão de administração, quando não concorde com a posição tomada pelos sócios a este respeito, requerer ao Tribunal que se pronuncie sobre as mesmas. Isto é, que se pronuncie sobre a efetiva necessidade de se reformarem ou não, no seu todo ou em parte, as contas apresentadas. Para o efeito, os membros do órgão de administração dispõem de um prazo de 8 dias, contado a partir da data da deliberação da Assembleia Geral que mandou reformar ou elaborar novas contas, para requererem ao Tribunal que realize um inquérito judicial em que se decida então sobre a necessidade de reforma das contas. Sendo este um prazo de caducidade, fim do qual se extingue esse direito, encontra-se o mesmo suspenso até à cessação da situação excepcional em que nos encontramos, ao abrigo da disposição artigo 7º, número 3 da Lei número 1 a 19 de março de 2020. Esta suspensão resulta desde logo no alargamento do prazo que os membros do órgão de administração dispõem para propor o inquérito judicial e, consequentemente, na inevitabilidade de a sociedade ficar desprovida de contas definitivas durante um período mais alargado de tempo, o qual, no limite, poderá, inclusivamente, ir até ao final do ano, dada a extensão conferida pelo artigo 18 da Lei número A de 2020 para a realização da Assembleias Gerais de Aprovação de Contas até ao dia 30 de junho. Ainda que em causa esteja um processo de jurisdição voluntária e, portanto, que à partida será mais simples e mais célere. Esse processo encontra-se previsto no artigo 1048 do Código de Processo Civil, não está aqui no slide, mas fica a nota. Passando agora para o prazo para a propositura da ação de responsabilidade civil pela sociedade contra membros do órgão de administração e de fiscalização. Nos termos do artigo 75 do Código das Sociedades Comerciais, pode a sociedade propor uma ação de responsabilidade civil contra os membros do órgão de administração ou de fiscalização no prazo de 6 meses, pelos prejuízos que lhe tenham sido causados no prazo de 6 meses a partir da respectiva deliberação. Isto porque estamos perante uma ação que depende de prévia deliberação por parte dos sócios. Sendo este prazo de caducidade um prazo e de exercício judicial, encontra-se também o mesmo suspenso, à semelhança dos demais, até à cessação da situação excepcional, ao abrigo do artigo 7º, número 3, que já temos vindo a referir, da Lei número 1A de 19 de março. Não obstante, a par desta ação de responsabilidade civil a ser proposta pela sociedade, existe uma outra ação de responsabilidade civil, designada ut singuli, que é a ação de responsabilidade civil a ser proposta pelos sócios da sociedade, por conta da sociedade, embora em seu nome, dos sócios, contra os membros do órgão de administração e de fiscalização pelos prejuízos que tenham sido causados à sociedade. Quanto a esta ação, podem levantar-se algumas questões. Diz-nos o artigo 77, número 1 do Código das Sociedades, que podem os sócios titulares de pelo menos 5% do capital social, ou 2% no caso de sociedades admitidas à negociação em mercado regulamentado, propor uma ação de responsabilidade civil contra gerentes ou administradores com vista à reparação a favor da sociedade do prejuízo que esta tenha sofrido, quando a mesma não o haja solicitado. Contudo, tem-se colocado quanto a esta ação a questão de saber se, no caso da sociedade ter deliberado propor a ação nos termos do artigo 75 do Código das Sociedades Comerciais, devem, ou por outra, têm ou não os sócios de aguardar pelo decurso de um prazo de 6 meses para que possam eles próprios, então, propor uma ação de responsabilidade civil nos termos do artigo 77. A este respeito, é possível distinguirmos três situações que estão aqui enunciadas no slide seguinte. Desde logo, pode dar-se o caso de a sociedade ter tomado conhecimento dos factos geradores de responsabilidade civil e nada deliberar quanto a este respeito, caso em que tenha a maioria da doutrina defendido que os sócios não são obrigados a esperar pelo decurso de prazo de 6 meses, devendo apenas aguardar pelo decurso de um prazo razoável para que a sociedade possa deliberar sobre a propositura da ação. Tal prazo deverá ser contado, naturalmente, a partir do momento em que a sociedade tenha tomado conhecimento dos factos em causa e, por razoável, deverá entender-se pelo menos o prazo máximo necessário
para que, a pedido de quem tenha legitimidade para isso, portanto, à partida o sócio, possa pedir a convocação de realização de uma Assembleia Geral. Permanecendo a sociedade inativa, nestes casos, poderão então os sócios, efetivamente, intentar a ação de responsabilidade civil nos termos do artigo 77, já que, se em circunstâncias normais não se exige aos sócios que estes tenham de aguardar por um prazo, para além de um prazo razoável para que a sociedade possa deliberar ou não pela propositura da ação, então, por maioria de razão, diríamos que também aqui não o terão de fazer enquanto perdurar esta situação excepcional em que nos encontramos. Em segundo lugar, pode também dar-se o caso de a sociedade ter deliberado nos termos do artigo... Não, exatamente, aqui. Ainda o anterior. Isso, obrigada. Pode dar-se o caso de a sociedade ter deliberado nos termos do artigo 75 do Código das Sociedades, mas no sentido de não propor a ação, caso em que não restam dúvidas, e poderão os sócios, sem mais, intentar de imediato a ação de responsabilidade civil nos termos do artigo 77, número 1 do Código das Sociedades. Finalmente, pode também acontecer que a sociedade tenha tomado conhecimento dos factos e tenha deliberado no sentido de propor a ação, caso em que a jurisprudência é inequívoca e, portanto, os sócios têm de aguardar pelo decurso de prazo de 6 meses, o qual atualmente se encontra suspenso. Como conclusão, destaca-se o facto de, em virtude desta situação, se poderem vir a verificar consequências negativas para a sociedade, designadamente por força de um maior retardamento na responsabilização dos membros dos órgãos sociais que estiverem em causa e consequentemente, no ressarcimento de prejuízos, não podendo os sócios, por exemplo, no último caso que enunciei, substituírem-se à sociedade. Passando agora para o prazo para a propositura de ação de anulação de deliberações sociais. Este prazo encontra-se previsto no artigo 59 do Código das Sociedades Comerciais, aqui transcrito no slide, dispondo que o órgão de fiscalização ou os sócios que não tenham votado no sentido que fez vencimento, dispõem de um prazo de 30 dias para a propositura da ação de anulação de deliberações sociais. Este prazo deverá ser contado a partir da data em que foi encerrada a Assembleia Geral, na maioria dos casos, ou a partir do terceiro dia subsequente ao envio da ata, quando a deliberação tenha sido tomada por escrito, ou ainda a partir da data em que o sócio tenha tido conhecimento da deliberação, quando esta incide em assunto que não constava da convocatória. Este prazo, sendo também um prazo de caducidade de exercício judicial, também se encontra suspenso, resultando também no alargamento do prazo de que o órgão de fiscalização ou os sócios com legitimidade dispõem para propor a ação. Como consequência, importa destacar que, sendo a deliberação social inválida, os eventuais efeitos negativos da sua execução poderão perdurar por mais tempo, em virtude desta situação. Não obstante, importa referir ainda que, apesar deste prazo de caducidade para a propositura desta ação se encontrar suspenso, os procedimentos cautelares, designadamente o procedimento cautelar de suspensão de deliberações sociais, não se encontra suspenso, uma vez que este processo é um processo de caráter urgente. Com efeito, embora a Lei número 1A de 19 de março de 2020 tenha inicialmente determinado a suspensão dos prazos dos processos urgentes, a Lei número 4A do passado dia 6 de abril veio alterar aquela lei, tendo determinado que os processos urgentes, então, continuam a ser tramitados sem suspensão ou interrupção dos respectivos prazos, atos ou diligências. Quanto ao prazo que aqui está previsto de 10 dias para a propositura da providência cautelar de suspensão de deliberações sociais, somos do entendimento que este prazo é um prazo de caducidade de direito substantivo, não obstante o mesmo se encontrar previsto no Código de Processo Civil, encontrando-se, por isso, abrangido pela norma que veio determinar a suspensão dos prazos de caducidade, o tal artigo 7º, número 3, que já referi. Por esta razão, aliás, por esta razão não, independentemente deste entendimento, havendo dúvidas e há cautela, aconselha-se que seja observado este mesmo prazo de 10 dias. E neste sentido apontam dois argumentos. Por um lado, e destinando-se esta providência a evitar que a execução de uma deliberação inválida provoque danos apreciáveis,
um sócio que defenda que o prazo de 10 dias se encontra suspenso e venha, com base nesse entendimento, a propor a providência cautelar num prazo mais alargado, contado, por exemplo, a partir da cessação do regime excepcional, pode vir a ser confrontado mais tarde com uma decisão menos favorável do Tribunal, no sentido de o Tribunal considerar que, afinal, não existiam danos apreciáveis, uma vez que o sócio terá aguardado pacientemente pela cessação do estado de emergência para então virem tentar a providência cautelar. Portanto, este seria um primeiro argumento. Por outro lado, nos termos do artigo 381, número 3 do Código de Processo Civil, a partir do momento em que a citação da sociedade é realizada e enquanto não for julgado em primeira instância o pedido de suspensão, não é lícito à sociedade executar a deliberação impugnada, pelo que, no caso de danos apreciáveis causados pela execução da deliberação inválida, será do interesse do sócio requerer, quanto antes, a suspensão da deliberação social com vista a paralisar os efeitos da sua execução, ao invés de aguardar pela cessação desta situação excepcional para depois o vir fazer mais tarde. Portanto, tendo em conta estes dois argumentos e conforme referia, à cautela, aconselhamos a que seja observado o prazo de 10 dias para propor a providência cautelar de suspensão de deliberações sociais, se for caso disso. Finalmente, passando agora aqui para o próximo slide, e já estamos a terminar, temos ainda o prazo para requerer ao Tribunal que declare como adquiridas pela sociedade dominante as ações ou as cotas dos sócios minoritários no âmbito de uma aquisição tendente ao domínio total, cuja tramitação se encontra prevista no artigo 490 do Código das Sociedades Comerciais. Assim, temos que, na falta de oferta de aquisição por parte da sociedade dominante, ou sendo esta oferta considerada insatisfatória pelos sócios minoritários quanto ao seu valor, podem estes sócios requerer ao Tribunal que declare as suas participações sociais como adquiridas pela sociedade dominante, sendo-lhes fixado um preço e condenando-se a sociedade dominante a pagar aos sócios minoritários esse valor. Esta ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, sendo este prazo contado a partir do termo do prazo que a sociedade dominante dispõe para realizar a oferta de aquisição, o qual corresponde a 6 meses a partir do momento em que a mesma se tornou titular de pelo menos 90% do capital da sociedade dominada, ou, no caso de existir uma oferta de aquisição, deve este prazo ser contado a partir da data de recepção dessa mesma oferta. Em qualquer um dos casos, estamos perante um prazo de caducidade, pelo que o mesmo se encontra suspenso à luz do artigo 7º, número 3 da Lei número 1A de 19 de março de 2020. Por fim, note-se que a partir do momento em que esta ação é proposta por sócios minoritários, a aquisição de domínio total considera-se efetuada, pelo que a verdadeira consequência deste prazo de 30 dias se encontrar suspenso é de se manter uma indefinição por um período de tempo que ainda se desconhece qual seja, da existência de uma situação de domínio total. E desta indefinição decorre também a indefinição do momento em que se passará a aplicar a estas sociedades o regime das sociedades em relação ao domínio total, que se encontra previsto nos artigos 501 a 504 do Código das Sociedades Comerciais. Quanto a esta matéria, cumpre ainda assinalar que o prazo de 6 meses para a sociedade dominante realizar a oferta de aquisição não se encontra suspenso, pelo que o mesmo não deverá ser descurado. Quanto a mim, penso que é tudo. Passo agora a palavra à Sofia Carreiro, que irá tecer algumas conclusões. Obrigada. Boa tarde a todos. Em jeito de conclusão desta nossa apresentação e tentando fazer aqui uma súmula daquilo que foi apresentado pelos meus colegas, no fundo, o que aqui foi discutido foram os efeitos que estes números 3 e 4 estão falados do artigo 7º da Lei 1A vieram trazer, nomeadamente ao nível dos processos e procedimentos das sociedades comerciais. Estes números 3 e 4, como já foi dito pelos meus colegas, vieram estabelecer a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade relativos a todos os tipos de procedimentos e processos, e estabelecendo-se ainda que os prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade seriam alargados pelo período de tempo em que vigorar esta situação excepcional.
ainda mais se estabelece naquele artigo 7º que este regime cessa, ou vai cessar, não é? Cessará em data a definir por decreto-lei, no qual se declarará o termo da situação excepcional. Na verdade, nós não sabemos, à data, hoje, se este regime que prevê a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade vai ser revogado com a regulamentação do estado de calamidade, não é? Que vai por contraposição ao estado de emergência, que terminará no próximo domingo à meia-noite. É claro que esta suspensão que foi prevista nestes números 3 e 4 do citado artigo 7º da Lei 1A, podem ter consequências altamente gravosas em alguns casos, em nosso entender. Desde logo, e foi referido amplamente pelos meus colegas, porque não é claro destes números, não fica claro que processos e procedimentos se encontram de facto suspensos. Se a suspensão de facto só se aplica aos prazos de prescrição e caducidade para o exercício judicial, portanto, em Tribunal de Direitos Sociais, ou também casos amplamente que foram citados pelo Pedro Alvim e pela Teresa Mira, a redução de capital, a oposição dos credores à redução de capital, fusão, cisão, etc. Ou também se esta suspensão se aplica igualmente aos prazos de prescrição e caducidade que abrangem o exercício de direitos, extrajudicial, por contraposição ao judicial, de direitos ou situações conexas. Por exemplo, fazendo a distinção entre as duas situações, o caso em que a cessão de cotas está dependente do consentimento da sociedade, que tem que ser prestado em Assembleia Geral. Portanto, este é um primeiro aspecto que não fica completamente clarificado com a regulamentação. E é claro que, embora, como eu referi, esta temática possa vir a ser alterada com a regulamentação do estado de calamidade, naturalmente que não deixa de ter o seu interesse, porque durante a vigência desta lei, os prazos de facto se encontraram suspensos e, portanto, para efeitos de contagem de prazos, será relevante apurarmos qual a interpretação que deve ser dada a estes artigos. Por outro lado, em nossa opinião, o legislador não antecipou ou não terá antecipado as consequências, pelo menos todas as consequências que estas normas, que são de certa forma genéricas, poderiam ter em alguns casos. E eu aqui refiro-me, por exemplo, aos efeitos que estas normas podem ter em reestruturações societárias ou aquisições que estivessem em curso ou que estejam em curso, designadamente nos casos de fusão ou de cisão. Entendendo-se, como parece decorrer do disposto no mencionado artigo 7º, que o prazo para a oposição judicial dos credores à fusão ou cisão, que é um prazo de 30 dias, como referiu Pedro Alvim, após a publicação do projeto de fusão, se encontra suspenso, não é possível que a fusão produza os seus efeitos. Isto porque, como já explicou o Pedro, a fusão é um ato, dos poucos atos, aliás, previstos no Código das Sociedades, em que o registro junto da Conservatória do Registro Comercial é constitutivo do ato. Acontece também, por exemplo, na Constituição da Sociedade. E o que é que acontece? Se os efeitos, o prazo para a oposição dos credores não corre, porque está suspenso, não é possível, e um dos requisitos para o registro da fusão é o decurso do prazo de oposição judicial dos credores, então não é possível fazer-se esse registro, o que significa que os efeitos da fusão, quer interna, quer externamente, não se podem produzir. E de tal modo, este pode ser um efeito altamente gravoso, não é? Porque, como nós sabemos, a fusão é uma forma de aquisição de sociedade e pode ter efeito prejudicial para todos os envolvidos. Nós sabemos que, naturalmente, os efeitos contabilísticos e fiscais de uma fusão ou cisão podem retroagir ao primeiro dia útil do exercício em que essa fusão ocorre, mas os efeitos legais, ou seja, a verdadeira transmissão do património, do acervo de bens ativos e passivos
que se transferem, por exemplo, numa fusão para a sociedade incorporante, ou no caso de uma cisão para a nova sociedade, esses não podem ocorrer. E daí a relevância desta discussão, não é? E é por isso que nós, no fundo, dissemos, e eu também já o disse, que o legislador não teve a capacidade de antecipar os efeitos destas previsões de suspensão dos prazos, os quais nós, em nosso entender, não são desejáveis, até porque até hoje em dia, com a informatização dos tribunais, como todos nós, pelo menos os que lidam, muitos dos que nos ouvem serão juristas, muitos de nós entendem que não se justifica de facto esta previsão de suspensão dos prazos nestes moldes tão, enfim, não quero dizer duros, mas tão abrangentes, digamos assim. Bom, estas foram as breves conclusões daqui do nosso webinar e agora fica o tão desejado ou não espaço para perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Freitas, sou da Air Liquide, diretora jurídica. Muito boa tarde. Boa tarde. E queria saber, em concreto, qual é que é a vossa opinião face a toda esta incerteza gerada pela incapacidade do legislador de prever todas as situações onde a suspensão se podia aplicar. Em duas situações muito concretas, por exemplo, qual é a vossa opinião? Primeira, já realizada uma Assembleia Geral de Recondução de Órgãos Sociais, há suspensão a não de prazo no registro comercial para fazer o registro. Esta questão muito em concreto do registro comercial não vi que fosse bem trabalhada nas vossas intervenções, se bem que no restante sim, estava tudo muito bem explícito. E segundo, que são as relações entre os prazos comerciais de registro comercial e fiscais e das finanças. Por exemplo, na constituição de uma nova sociedade, se o prazo para declarar o início da atividade, fazer o registro central do beneficiário efetivo e fazer o registro na conservatória comercial, se também estão suspensos ou não. Peço desculpa pelas perguntas muito diretas, se calhar não é fácil. Muito bem. Eu posso responder à primeira. Quer responder? Okay. Posso responder à primeira questão, tem que ver com o registro da recondução dos membros dos órgãos sociais. O registro da recondução, à partida, sendo o registro de nomeação de órgãos sociais, o meu entendimento é que esse registro é urgente, apesar de isso vem num outro diploma, que se refere só ao registro da nomeação de gerentes, mas na realidade, e nós até já fizemos uma newsletter sobre essa matéria, nós entendemos que esse registro que diz respeito à nomeação de gerentes se deve interpretar, que essa disposição se deve interpretar extensivamente para abranger a nomeação dos titulares dos órgãos sociais, porque não faz sentido haver uma distinção quanto ao ato de urgência em si de nomeação de gerente e não acontecer o mesmo com a nomeação de administrador ou de membro do Conselho Fiscal em caso de renúncia ou em caso precisamente de recondução. Isto relativamente à primeira questão. O que se pode colocar é saber se o prazo do Código do Registro Comercial para proceder ao registro da eleição ou da recondução dos membros dos órgãos sociais, se é 2 meses, sim. Exatamente, se é um prazo de 2 meses, se esse prazo está suspenso. Parece-me que esse prazo não está suspenso, porque não é um prazo de prescrição, também não é um prazo de caducidade, o que determina é o pagamento de uma coima ou de um valor extraordinário de emolumentos, ou acho que é o dobro, se o prazo for inobservado. Portanto, o registro tem que ser feito, tem que ser requerido e, para nós, é um ato urgente. E a experiência que nós temos ultimamente com o registro de atos urgentes é que eles se registram de um dia para o outro, pelo menos agora nesta situação excepcional. Ou seja, eu até tive no próprio dia, Teresa. Eu até tive o registro feito no próprio dia. Exatamente. De manhã e à tarde estava feito.
mais depressa do que os atos, os registros urgentes antes da situação excepcional, em que ainda para mais era necessário pagar emolumentos em dobro por causa da urgência. Portanto, passaram a ser realizados mais depressa do que nessa altura e sem pagar quaisquer emolumentos, o que significa que a Conservatória, afinal, até tem capacidade para esses registros urgentes. Quanto à segunda questão, que tem que ver com o Registro Central do Beneficiário Efetivo, se calhar passava a Teresa Mira de Oliveira a palavra. Obrigada pela pergunta. O prazo para o registro, para proceder às submissões das declarações dos beneficiários efetivos na plataforma do Registro Central do Beneficiário Efetivo não se encontra suspenso. Aliás, nenhuma destas leis que nós referimos e que vieram, enfim, regular as situações jurídicas, algumas das situações jurídicas da vida das sociedades, se refere ao prazo para o Registro Central do Beneficiário Efetivo. Não obstante, à cautela, eu diria que o prazo não se encontra suspenso, uma vez que a submissão é feita através por meios eletrónicos, não é? A plataforma é eletrónica e, portanto, nada obsta a que, à partida, nada obsta a que a submissão da declaração seja realizada. Pode, no entanto, suceder, e nós já tivemos um caso prático destes, que um dos documentos de identificação ou mais necessários para proceder ao registro do beneficiário efetivo, de um administrador ou de um beneficiário efetivo, tenha, entretanto, caducado, a validade tenha caducado. E nesse caso, uma vez que a lei determinou que os documentos de identificação que caducassem, entretanto, durante o período do estado de emergência, se deveriam ter como válidos até dia 30 de junho, nós sugerimos, para não inviabilizar a submissão da declaração dentro do prazo respectivo, sugerimos que se atribua ao documento de identificação em causa a validade de 30 de junho e depois então se atualize, quando for possível, se atualiza a declaração na plataforma. Em todo o caso, os registros, a plataforma e os contactos de apoio à plataforma encontram-se disponíveis. Eu já entrei por mais do que uma vez durante este período em contacto com telefónico mesmo com pessoas do registro e que puderam ajudar e, portanto, eles também têm sugestões para ultrapassar estas dificuldades que possam surgir. Não sei se respondi à questão. Soutora, não sei se ficou esclarecida. Sim, obrigada, foi ótimo. Nada. Só queria acrescentar mais aqui um ponto, é que também há dúvida por causa da linha C, do número 9 do artigo 7º deste diploma, porque parece que a linha C, já na redação da lei 4A, porque isto as leis sucederam-se, revogando-se umas às outras, veio dizer que o disposto nos números anteriores aplica-se com as necessárias adaptações aos prazos para a prática de atos em, depois a linha A, manteve-se, a linha A do número 6 anterior, procedimentos contra nacionais, etc., procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de atos por particulares. Ora, quando estamos a falar do registro do beneficiário efetivo, pode-se pôr aqui na dúvida, é a prática de um ato por um particular, é a sociedade que faz e está suspenso, não está, ou seja, o legislador não foi muito feliz nestas suspensões, nestas suspensões de prazo, portanto há cautela, se puder fazer, melhor. Sim, claro. Muito bem. Mais alguma questão no chat ou em pessoa? Não. Teresa, quer acrescentar alguma coisa? Talvez relativamente àquilo que uma conclusão da conclusão, sim. Ou seja, relativamente à questão das fusões, a questão das fusões de facto é preocupante porque efetivamente sendo um prazo que está suspenso e impedindo o registro definitivo de uma fusão que se estivesse a programar e a realizar durante este período de emergência acaba por ficar paralisada
até que acabe, até que o Governo publique um decreto-lei a revogar esta suspensão, ou a suspensão deste prazo. Agora, pode suceder, não digo que suceda, mas pode suceder que, não obstante isto, um conservador distraído não se lembre desta questão e aguarde apenas um prazo de 30 dias e depois refaça o registro definitivo da fusão. Ora, se isto acontecer, é claro que se prevê e antecipa aqui uma legitiosidade acrescida, porque um credor que estivesse à espera, e às vezes há assim uns credores mal dispostos, que estivesse à espera do decurso deste prazo para se opor à fusão, vê que afinal a fusão foi registada sem que ele tenha exercido esse direito com o que ele contaria exercer depois de cessado o estado de suspensão destes prazos. E portanto, podemos assistir aqui a situações de impugnação de decisões da conservatória. E, portanto, temos aqui uma litigiosidade nova que pode vir a nascer, agora ao nível de litigiosidade administrativa em sede conservatória do registro comercial. Não diria que é uma situação de nulidade da fusão, porque, ao contrário, inicialmente até pensei que pudesse ser, mas de facto as situações de nulidade da fusão estão muito delimitadas a dois requisitos, que são a inobservância da forma legalmente exigida ou prévia declaração de nulidade ou anulação de alguma das deliberações da Assembleia Geral. E, portanto, não é propriamente uma situação de nulidade da fusão, mas que implica uma impugnação da decisão do conservador, que pode depois também ter alguns efeitos no próprio registro da fusão. Isso pode acontecer e nós estamos livres. Em toda a minha vida profissional já me deparei com vários casos de oposições a fusões, não é assim uma coisa tão extraordinária, acontece mesmo. Exato, já tivemos vários. Portanto, era só queria dar esta nota destas consequências que não se pensam na altura. Mas, de qualquer forma, resta-me também agradecer a todos a participação e as mensagens que têm enviado também de agradecimento e, como é evidente, iremos fazer os possíveis para partilhar esta apresentação que fizemos. Sofia, quer fechar? Bom, se não há mais questões, resta-me por fim despedir-me de todos. Em nome da Servo, agradeço em especial a todos os que possibilitaram a realização deste ciclo de webinars. Desejo a todos que se mantenham protegidos e com saúde. Muito obrigada pela vossa presença e uma boa tarde.